Como é difícil fazer o que o Evangelho nos exorta. Como é difícil viver como Jesus viveu. Mas isso acontece porque os nossos corações estão moldados aos ensinamentos deste mundo. E o pecado que mora em cada um de nós falará mais alto na nossa vida. Veremos na palavra de hoje Jesus nos ensinando como nos comportar diante das diferenças que vêm até nós. É tão difícil ver com outros olhos pessoas que nos machucam, pessoas que nos fazem mal, pessoas que vêm como pedra de tropeço para a nossa vida. Como é difícil seguir o que está aqui nesta palavra, que para muitos parece ser dura, que parece ser difícil, que parece até mesmo ser impossível ser seguida. E aqui eu não estou para te julgar, não, porque eu sei que a nossa humanidade, o pecado original que habita em nós, muitas das vezes nos arrasta para o lado contrário dos ensinamentos de Cristo. Queremos falar mais alto do que a palavra de Deus. Queremos colocar os nossos pensamentos e sentimentos, as nossas vontades, em prol de uma palavra que nos ensina a viver por aqui. Jesus andou por aqui, Jesus passou por muitas coisas que muitos de nós já passamos ou ainda passa, mas mesmo assim, ele seguiu o que o seu Pai orientava a fazer. Mas você pode me dizer, Jesus era um Deus, mas Jesus também era 100% homem. Ele poderia escolher seguir as doutrinas que são apresentadas aqui, como revidar, como fazer mal àqueles que lhe fazem mal, e não faltavam pessoas que queriam lhe fazer mal, que o perseguiam. Mas ele escolheu seguir a palavra de Deus. Ele resolveu seguir o que seu Pai o orientava. Por isso, meu irmão e minha irmã, muito mais do que os nossos pedidos pessoais, que não são poucos, nós precisamos pedir a Deus que nos dê um coração semelhante a de Cristo, um coração que possa passar por cima de qualquer adversidade, de qualquer tentação, de agir conforme Deus não orienta a ser feito. Porque muitas vezes o nosso coração é inclinado para essas coisas. O nosso coração muitas vezes não segue a doutrina que deve ser seguida, porque estamos enraizados nas doutrinas aqui deste mundo. Nós estamos cercados de pessoas que muitas vezes não seguem o verdadeiro evangelho, que muitas vezes vai nos dar sugestões e opiniões erradas, conselhos errados em várias situações que nos abordam por aqui. E se nós não estivermos fortes, enraizados na palavra de Deus, se nós não estivermos determinados a seguir de fato o que está ali, muitas vezes vamos ser influenciados. A grande influência que enfrentamos por aqui é a influência que vem de pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes vai falar, não precisa ser assim não, se você for assim, você vai estar agindo de forma boba, você vai estar sendo botado para trás, vão estar judiando de você, mas muitas vezes é o nosso coração, é as nossas vontades, as nossas escolhas, o nosso eu que grita dentro de nós, que quer fazer as coisas ao nosso modo, que quer resolver as coisas na mesma moeda. Quantas vezes queremos revidar coisas que nos fazem, porque achamos que vamos ser superiores a essas pessoas, porque achamos que não devemos deixar passar, porque senão assim estaremos sendo bobos, estaremos deixando as pessoas fazerem o que quiserem fazer conosco. Mas se nós estivermos determinados a fazer o que Deus nos fala para fazer, independente do que aconteça, porque é a palavra de Deus que vai dominar a nossa vida, porque é a palavra de Deus que vai dar orientação à nossa história, aos nossos atos, às nossas escolhas, nós não nos preocuparemos com isso. Como é difícil muitas vezes agirmos assim. Eu sei que na teoria é muito fácil, mas na prática nem tanto. Quando vamos ver, já estamos revidando, quando vamos ver, já estamos odiando, quando vamos ver, estamos fazendo coisas contrárias ao que Deus nos mostra para fazer como certo. E muitas vezes nos arrependemos, e muitas vezes queremos voltar atrás, mas o nosso orgulho não deixa que isso seja feito. Vamos pedir ao Espírito Santo
Santo nesta palavra, que vai ser fecunda no coração de cada pessoa que ouvir, que Ele nos faça entender que é necessário que a cada dia nós venhamos lutar contra o nosso eu interior e nós possamos lutar contra as influências que estão ao nosso redor, porque são essas duas coisas que vão fazer com que nós nos desvirtuemos da palavra de Deus, porque muitas vezes nos falta força para fazer um propósito com Deus, em seguir a palavra dele, haja o que houver. Muitas vezes nos falta força para afirmar um propósito com nós mesmos, em decidir que a nossa vida vai ser orientada pelo que Deus nos orienta a fazer. Muitas vezes queremos ir pelo lado mais fácil ou pelo lado que as pessoas orientam que nós façamos. Nós precisamos ser cristãos fortes, meus irmãos. A todo dia precisamos lutar contra batalhas espirituais, lutar contra vontades próprias, lutar contra influências que vêm ao nosso encontro a todo momento. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa força para que nós possamos lutar e combater e vencer toda a tentação que vem até nós, que nos faça querer nos desvirtuar do que Deus nos ensina a fazer, porque somente assim poderemos ser mais fiéis e poderemos seguir os caminhos que Deus orienta para que cada um sigamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 38. Deus quer falar com você. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Pai amado, Pai querido, como é difícil, Senhor Jesus, seguir esta palavra, porque muitas vezes não estamos preparados, Senhor. Estamos totalmente desvirtuados com as práticas e ensinamentos que nos são dados aqui. Senhor Jesus, transforma o coração de cada irmão e de cada irmã que ouve esta palavra. Transforma o nosso coração, Senhor Jesus, tão petrificado, tão sujo das poeiras daqui deste mundo, que nos impedem de seguir a vossa palavra. Muitas vezes, Senhor Jesus, queremos fazer ao nosso modo, muitas vezes queremos botar a nossa vontade, o nosso orgulho na frente do que deve ser feito. Muitas vezes erramos, Senhor Jesus, muitas vezes nos arrependemos e pior, muitas vezes nem o arrependimento chega até nós. Ficamos fixados, Senhor, a devolver com a mesma moeda as pessoas que não nos fazem bem. Senhor Jesus, mostra a cada um de nós esta certeza que não é porque nós não revidamos, Senhor, que somos menores ou que somos piores do que as pessoas que fazem coisas ruins conosco. Precisamos acreditar que é o Senhor que fará justiça em nossa vida. Precisamos aguardar a justiça que vem do alto. Estamos seguindo a vossa palavra, estamos seguindo a forma que o Senhor viveu. Precisamos ter força de vontade todos os dias, meu Deus, para fazer essa escolha, para não se desvirtuar pelo caminho errado, pelo caminho que muitas vezes não tem volta, porque o ódio, Senhor Jesus, o ressentimento, ele vai corroendo a nossa vida, a nossa alma. Eu sei, meu Deus, que muitas pessoas talvez não venham entender e não venham aceitar tudo isso que foi falado aqui. Por isso que é o vosso Espírito Santo que tem o poder de transformar todas as vidas, Senhor, que eu lhe peço que seja feita uma lavagem, Senhor Jesus, na mente de cada pessoa aqui, que por mais que elas não concordem, que elas possam aos poucos ir se moldando a vossa palavra, que aos poucos elas possam ir aderindo à vossa vontade, porque precisamos de forças, Senhor Jesus, para viver aqui, porque são muitos empecilhos, são muitas pessoas que querem nos prejudicar, são muitas pessoas que querem nos tirar da graça, Senhor Jesus. Não permita que sejamos fracos o suficientes para cair em tentação, que possamos ser fortes no Espírito, que possamos ficar fortes na vossa palavra, que possamos ficar fortes na vossa presença, na vossa vontade e seguir, Senhor Jesus, com fidelidade, mesmo que esteja doendo, mesmo que a tentação venha querer vir até nós, mas nós sejamos fortes no Espírito para seguir o que o Senhor nos orienta a fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha amada irmã, eu sei que muitos de vocês talvez possam achar esta palavra forte, possam achar que não tenha competência para viver esta palavra. Eu sei que muitas vezes não temos realmente essa competência, por isso precisamos pedir a força do alto, que a graça do Senhor recaia sobre cada um de nós, para que nós possamos viver conforme a palavra de Deus, que muitas vezes a tentação ela bate no nosso coração, para que nós possamos viver conforme o mundo orienta a viver. Mas saiba, se você quer ser filho do Altíssimo, você precisa se esforçar, meu filho e minha filha. Você precisa se esforçar a viver o que a palavra te diz para viver. Independente do que os outros vão fazer ou não contigo, independente do que os outros vão achar da sua atitude ou não. Por isso, se for possível para você, escreva assim nos comentários: Senhor Jesus, preciso de um coração como o seu, porque somente tendo um coração como o Senhor Jesus teve, como o Senhor Jesus tem, é que possamos viver conforme a vossa palavra. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.